tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, aula 6 do método Parei de Fumar, e nós vamos conversar sobre doenças cardiovasculares, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, trombose e gangrena. E no final eu vou fazer um link das 4 doenças, qual a semelhança entre elas, certo? Vamos começar? No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todos os óbitos no país anualmente, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ocorrendo em muitos casos em indivíduos de idade produtiva ainda, de 35 a 64 anos, atingindo mais homens do que mulheres, sendo que as chances de pessoas de qualquer idade e sexo se tornarem vítimas de uma dessas patologias são gigantes, ainda mais quando não se tem hábitos e rotinas saudáveis. Os não fumantes que respiram a fumaça do tabaco têm risco aumentado de desenvolver doenças cardíacas em 25 a 30%. Isso a gente já vimos no tabagismo passivo. Doenças cardiovasculares é causada por um bloqueio que impede o sangue de seguir para o coração. O tabagismo é um dos fatores que aumenta o risco de ocorrência dessas doenças, pois estimula a produção de novas placas nas artérias e piora a aterosclerose, o acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. Além disso, a inalação do monóxido de carbono reduz a quantidade de oxigênio transportada pelo sangue. Os homens fumantes têm 3 vezes mais chance de ter um infarto se comparado aos homens que não fumam. As mulheres, esse risco ainda é maior. Tem 2 formas para se perceber as doenças cardíacas: as que apresentam sintomas, as sintomáticas, geralmente dor no peito, alteração no ritmo cardíaco, dificuldade de respirar, desmaio ou inchaço nas pernas, chamam a atenção atendimento médico de urgência. E as assintomáticas progridem sem que a pessoa perceba qualquer alteração no funcionamento do corpo. São detectadas em exames clínicos também, por isso é importante fazer um check-ups regularmente, no mínimo anualmente. Bom, quais são os tipos de doenças cardíacas? Tem o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, doenças nas válvulas cardíacas, doenças cardíacas congênitas, doença arterial periférica, cardiopatia hipertensiva, cardiopatia congênita, tumor no coração, aneurisma da aorta, arritmia cardíaca, trombose venosa, febre reumática, angina de peito, miocardiopatia, valvulopatias, hipertensão, endocardite, miocardite, cardite. Gente, olha a quantidade de doenças que o cigarro pode provocar no coração. Uma hora a conta vem. Se você não cuidar da sua saúde, a conta vem. E quando vem para bater mesmo. A prevenção de doença cardiovascular é composta por atitudes simples do dia a dia: boa alimentação, cuidado do corpo, acompanhamento médico são as chaves para ter uma vida melhor e mais saudável. O cuidar do corpo com certeza é não fumar, não beber, não ingerir açúcar demasiadamente, não ingerir sal demasiadamente, fazer exercício. Isso é cuidar do corpo. Além do check-up anual, é fundamental também controlar a pressão arterial
com uma periodicidade maior, principalmente quando se tem o histórico de doença cardiovascular na família. Para quem é hipertenso, a recomendação é realizar a verificação a cada 3 meses, ou de acordo com a orientação do cardiologista. Pessoal, eu vim de uma família, pelo lado do meu pai, com problemas cardíacos. O meu avô morreu com 42 anos. A minha avó morreu com problemas cardíacos. Fez operação do coração, safena. O meu pai morreu com 48 anos, também safenado. A minha mãe, há pouco tempo, também se operou do coração. Gente, isso é só porque eles não cuidavam da sua saúde. Ah, mas tu tá falando mal? Não, gente. Tem que cuidar da saúde. Uma hora a conta vem, e quando vem para derrubar, vem para levar embora, vem para deixar sequelas irreversíveis. Eu passei muito ruim com a minha avó, com meu pai, momentos muito ruins de ir para o hospital, deles estar internado, deles não poder sair, e depois controlar a alimentação, não poder comer várias coisas. É mais fácil tu comer um pouco de cada coisa do que comer demais. Isso ajuda a entupir as artérias, principalmente do coração. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. São 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico acontece quando a interrupção do suprimento sanguíneo para determinada região do cérebro. Os principais fatores de risco são obesidade, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, aumento do colesterol, tabagismo e alcoolismo. Os principais sintomas: fraqueza ou dormência em alguma parte do corpo, dificuldade para falar ou para entender frases e informações simples, dificuldade de engolir, tontura, perda de força muscular do rosto que deixa a boca torta, dor de cabeça intensa e perda da coordenação motora. O tratamento acontece através da realização de uma trombólise, que é a injeção de uma enzima que só pode ser administrada a partir do momento em que o AVC isquêmico estiver em diagnóstico confirmado por tomografia ou ressonância magnética. A droga deve ser utilizada nas primeiras 4 horas após o evento, com capacidade de destruição do coágulo, restabelecendo a circulação do sangue na região e diminuindo o risco de sequelas. O outro tratamento é o cateterismo cerebral, que é feito a partir da inserção de um tubo flexível na artéria da virilha até o cérebro para tentar remover o coágulo ou para injetar anticoagulantes no local. E o acidente vascular cerebral hemorrágico é a ocorrência do sangramento de uma parte no cérebro, causado pela ruptura do vaso sanguíneo. Entre as causas deste tipo de AVC estão pressão alta, aneurisma, malformação vasculares, distúrbios na coagulação sanguínea e aterosclerose. O AVC hemorrágico está entre as principais causas de emergências médicas na área da neurologia. Ele ocorre com menos frequência, em torno de 10 a 15% de todos os casos de AVC, mas é muito mais perigoso. Os principais sintomas, algumas semelhantes ao que ocorre no AVC isquêmico, tais como fraqueza em apenas um lado do corpo, dificuldade de enxergar,
de um ou dos dois olhos, tontura, dificuldade para articular frases e para compreender palavras que fazem parte do dia a dia. O AVC hemorrágico pode produzir ainda crises convulsivas. O tratamento é feito a partir do controle da pressão arterial com antihipertensivos. A indicação de cirurgia é considerada a partir do tipo da gravidade do caso. Os fumantes têm risco 2 vezes maior de desenvolver um quadro de AVC em comparação com pessoas que não fumaram ao longo da vida. Estimula-se que aproximadamente 20% dos casos de AVC estão relacionados ao tabagismo. Bom, vamos falar agora sobre a trombose. A trombose é caracterizada pela formação de um ou mais coágulos no interior das veias ou artérias que integram o sistema circulatório. Acabam por impedir o fluxo sanguíneo normalmente, provocando sintomas como dor e inchaços em locais afetados. Existem diferentes causadores da trombose, sendo que essa é uma condição comum após longas internações hospitalares com um amplo período de imobilidade, após viagens prolongadas de aviões e ônibus, com maior frequência entre mulheres, pelo uso contínuo de medicamentos anticoncepcionais e de reposição hormonal. Pessoas fumantes, obesos e com varizes nas pernas também possuem maiores chances de desenvolver a trombose. Existem 2 tipos de trombose. A trombose aguda, que é uma variação da doença capaz de curar sozinha, apenas seguindo as recomendações médicas e sem precisar fazer uso de medicamentos. E a trombose crônica, que precisa de um acompanhamento médico mais sério, fazendo o uso de medicamentos anticoagulantes que auxiliem o paciente a voltar às suas condições normais no sistema circulatório. Na presença de sinais e sintomas que indiquem trombose, com sintomas de dor, inchaço corporal, ardência, calor no local do coágulo, alteração da cor da área do coágulo, que pode ficar vermelha, azul e arroxeada, rigidez na musculatura da região, deve-se procurar imediatamente serviço de urgência médica, para que o médico faça avaliação clínica e, se necessário, solicitar exames como ultrassom e tomografia. A prevenção da trombose pode ser feita através de uma alimentação saudável, boa hidratação e prática regular de exercício, o que melhora a circulação sanguínea, diminui processos inflamatórios e evita o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. O exercício é muito importante. Bom, vamos para a gangrena. A gangrena acontece quando o tecido morre por falta de irrigação sanguínea em uma determinada região ou em decorrência de uma infecção bacteriana. Geralmente, as regiões mais comuns de ocorrência são nas extremidades do corpo, como pés, mãos, dedos, braços e pernas, podendo ocorrer também em músculos e órgãos internos. As principais causas são a obstrução dos vasos sanguíneos, infecção bacteriana, feridas traumáticas, diabetes, doenças vasculares, tabagismo, realização de cirurgia e o uso de drogas. Quando a gangrena afeta a pele, os sinais e sintomas podem incluir alteração da cor da pele, ela fica mais pálida, azulada, preta, amarelada ou avermelhada, dependendo da origem. Uma dor severa seguida de uma sensação de dormência e até mesmo ausência de sensibilidade no local, odor fétido e feridas. A gangrena é geralmente tratada com cirurgia.
a qual visa a retirada do tecido danificado e morto. Faz com que a gangrena pare de se espalhar e permite que o tecido saudável se cure. Em algumas situações, pode ocorrer necessidade de amputação de parte do corpo afetado. Além disso, o uso de antibiótico é recomendado a fim de impedir complicações devido a infecções bacterianas. Bom, agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual a semelhança dessas 4 doenças? É exatamente a obstrução das veias e artérias. Ou seja, não deixa o fluxo fluir do sangue no corpo, fazendo com que o coração se esforce mais para levar oxigênio ao organismo por completo. Surgindo coágulos dentro dessas veias das aortas, dificultando a passagem do sangue. É um resultado que a pessoa não cuida da sua saúde. Alimentação, tabagismo, alcoolismo, falta de exercício, sedentarismo. Pessoas, começa a pensar nisso, a fazer exercício, parar de fumar. Você já está pensando nisso, você vai parar de fumar. Alimentação mais saudável, com mais legumes, mais frutas. Alimentação, você pode comer tudo, de tudo, mas em pouca quantidade. Você vai ver, o seu estilo de vida vai mudar. E vai mudar muito, mais saudável. E com certeza você vai ter mais anos de vida para ver aquilo que você não veria se continuar a fumar. Bom, essa foi a 6ª aula do método Parei de Fumar. Eu espero que tenha sido impactante para você ver o que o cigarro faz. Eu estou com você até depois do fim. Bora parar de fumar?